Tá muito bom nadar na lágrima dos antipetistas. Ontem o Lula teve provavelmente a sua maior vitória aqui, o Lewandowski do STF. Ele decidiu que o Lula terá acesso a todo o acervo da Vaza Jato, os arquivos secretos da Vaza Jato, aqueles que nem o Intercept publicou, o Lula terá acesso a eles. E o Gilmar Mendes, ele disse que em fevereiro, muito provavelmente fevereiro, será colocado em pauta, e é quem decide é ele, Gilmar Mendes, será colocado em pauta o processo da suspeição do Sérgio Moro, ou seja, aquele processo que restabelece os direitos políticos para o Lula. E hoje, no Estadão, a Eliane Cantanhede, que é uma das maiores antipetistas que existem, ela, Vera Magalhães, Merval Pereira, esses lixos aí, eles são os maiores antipetistas. Ela publicou um artigo em que ela faz uma analogia bem legal. Ela diz, o Lewandowski tirou o pino da granada e deu na mão do Lula para o Lula explodir essa granada na Lava Jato e explodir a Lava Jato a hora que ele bem entender. Não é a hora que ele bem entender, mas a hora que Gilmar Mendes for colocar em votação. E já estão mobilizando como será essa votação, já está todo mundo conjecturando, pensando como vai ser a votação que vai restabelecer os direitos políticos do Lula. E até o Haddad já foi nas redes sociais pedir Lula 2022. Então, Lula 2022 é uma realidade muito grande. Eu vou falar sobre essa votação, mas antes um segundinho. Se você é Lula 2022, se inscreve no canal e ajuda, você se inscrevendo, você ajuda a formar uma base sólida de esquerda pra gente ter Lula 2022. Aqui no Plantão Brasil, até a estrelinha da árvore de Natal é estrelinha vermelha, que aqui a gente lutou pro Lula livre todos os dias, a gente fez vários vídeos, são mais de 100 vídeos aqui no canal falando sobre os crimes da Lava Jato e sobre a inocência do Lula. Quem quiser é só ver a lista de vídeos do canal e você vai ter muito conteúdo sobre isso. Então um segundinho, se inscreve no canal e você ajuda muito. E aqui a gente faz oposição contra o Bolsonaro, aqui atrás vão aparecendo outdoors que a gente colocou contra o Bolsonaro em várias cidades do Brasil. E no finalzinho desse vídeo aqui eu vou mostrar um vídeo, tá aqui, do nosso carro de som, que roda denunciando os crimes do Bolsonaro em várias cidades do Brasil. A gente contratou várias empresas de carro de som, a gente está contratando em mais cidades ainda, para denunciar os crimes do Bolsonaro, principalmente em locais de muito movimento e em filas da Caixa Econômica, que é onde o pessoal vai receber auxílio, está recebendo auxílio emergencial. Hoje rodou nosso carro de som no Rio de Janeiro e também em Maringá. Olha só, estamos rodando no Brasil inteiro. E quem quiser apoiar essas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou um segundinho, tem no primeiro comentário eu deixo Pix, PicPay, apoie conta bancária. Nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net, é um e-mail, nosso Pix, para quem quiser apoiar o canal e as nossas ações contra o bolsonarismo. Mas agora vamos falar do Lula e do assunto do vídeo, que é mais uma vitória do Lula essa semana. Foram muitas vitórias do Lula avassaladoras, mas a grande vitória é o Gilmar Mendes admitir, finalmente ele deu uma data, ele falou fevereiro, a data está dada pelo Gilmar Mendes, a não ser que alguma coisa aconteça, ele ia colocar isso em pauta esse ano, só que aí começou a pandemia. Aí ele falou, essa votação tem que ser uma votação presencial, é melhor, então vamos esperar o fim da pandemia. O STF está para voltar do recesso em fevereiro e vai ter sessão presencial já, porque já vai ter vacina provavelmente, e os ministros são os primeiros a tomarem vacina, e aí eles vão poder ter sessão presencial. Então fevereiro é a data. E tem uma coisa, esse processo é o processo da suspeição do Moro, ou seja, os advogados do Lula dizem, e aí as provas estão aí, são muitas provas, que o Sérgio Moro era parcial contra o Lula. E aí eles citam várias ações do Moro. Esse processo foi em 2018, ou seja, são mais de 2 anos que o Gilmar Mendes está sentado em cima desse processo. E por bem, que bom que ele está sentado em cima do processo. Sabe por quê? Se fosse julgado em 2018, o Lula ia perder. O Lula ia perder e as condenações dele estariam valendo e ele não ia poder recorrer, porque é uma decisão do STF. Como o Gilmar Mendes, quando o placar estava 2-0 contra o Lula, como o Gilmar Mendes sentou em cima do processo e falou, não, peço vistas, eu não vou votar agora, o que aconteceu? Deu tempo, veio a Vaza Jato mostrou todos os crimes de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, a Lava Jato escancarou, a Vaza Jato escancarou, até pra gente que se diz esquerda, tá cheio de apoiador do Ciro Gomes, tá até uns canais de YouTube aí que adoram ficar xingando os outros, falar, tem canal que é pago pelo PT, mas ninguém, eu não conheço um que seja pago pelo PT. Se quiserem me dar dinheiro, aceito, eu já faço de graça, imagina. Aí tem cheio de canal apoiador do Ciro Gomes que falava, não, a Lava Jato nunca perseguiu o Lula, isso é teoria da conspiração de petista. Esses petistas fanáticos acham que tem conspiração, não tem nenhuma. O cara que se diz filósofo e tal, e não sabe, não via a verdade que estava na cara dele. Aí o que acontece? São vários canais que fazem isso. Aí veio a Vaza Jato e fez esse pessoal engolir seco tudo o que a gente denunciava aqui
toda a parcialidade do Moro, como o Moro, inclusive, ó, coisas que a gente nem imaginava, indicou testemunhas de acusação contra o Lula. O Moro até falava pro Dallagnol, ó, tá muito tempo sem ter operação, ó, temos que aparecer na mídia, cara, faz operação aí, ó, coisas assim inimagináveis de um juiz tratando com um procurador, vários crimes. Aí, o Lewandowski deu acesso a tudo isso para o Lula. Teve um processo, há alguns meses, que foi a maior derrota do Sérgio Moro, que foi sobre um processo do Banestado. Teve uma condenação do Sérgio Moro, de um dirigente da Petrobras, que foi anulada pelo STF num processo muito parecido com o processo do Lula, esse que será julgado em fevereiro. Por quê? Porque o rapaz da Petrobras falava, ó, o Sérgio Moro, ele foi parcial contra mim, ele até indicou testemunha de acusação. Igualzinho o caso do Lula. E o STF usou trechos da Vaza Jato, não assim, exatamente trechos da Vaza Jato, mas nas decisões do Lewandowski e do Gilmar Mendes, eles dois votaram para anular o processo, eles usaram não o trecho da Vaza Jato, mas eles citavam. Falava assim, ó, o Sérgio Moro até indicou testemunho, o Sérgio Moro estava em conluio com os procuradores, isso é notório, tudo mais, e anularam o processo. É um caso parecidíssimo com o caso do Lula, só que tem uma coisa, o caso do Lula vai ser julgado pelo Lewandowski, pelo Gilmar Mendes, os dois já adiantaram o voto, eles vão votar para o Lula. O Fachin e a Carmen Lúcia já votaram contra o Lula. Falta o voto de Minerva, um voto. É o voto do Cássio Nunes. O Cássio Nunes indicado pelo Bolsonaro. E aí tem o vídeo, quem não assistiu, assista um vídeo de dois, 3 dias atrás aqui no canal, em que eu falo, Bolsonaro diz que Lula é inocente. Nesse vídeo eu mostro o vídeo do Bolsonaro, não vou mostrar aqui de novo porque muita gente já viu, o vídeo do Bolsonaro dizendo que se o Cássio Nunes quiser, ele tem que absolver o Lula sim, porque as delações premiadas eram forjadas e que tem muita gente que a gente acha que é bandido, mas que é inocente. Quer dizer, o Bolsonaro já dando aval para o ministro dele, assim, se é para inocentar o Lula, inocente o Lula. O importante é bater no Sérgio Moro, é bater na Lava Jato. É isso. E aí você fala, mas, Thiago, tá assim mesmo? Tá tão enviesado para que o Lula, enviesado assim... Eles finalmente pensaram, os ministros da STF, pô, realmente, ó, tava realmente o Lula sendo perseguido. Tá tão assim nesse lado, pro lado do Lula? Tá. Não apenas tá dessa maneira o Cássio Nunes, o Lewandowski e o Gilmar Mendes, mas é muito provável que a Carmen Lúcia mude o voto dela. Ela deu um voto contra o Lula em 2018. Só que em 2018 não tinha Vaza Jato. Em 2018 o antipetismo era muito grande. Em 2018 era assim... Vamos apoiar um cara que fala bem de torturador, vamos apoiar um cara que diz que mulher tem que ganhar menos porque engravida, vamos apoiar um cara que diz que vai metralhar toda a oposição e que diz que precisa de um cabo e um soldado para fechar o STF. Por quê? Porque era contra o PT. Em 2018 era assim, lembra? E aí eles achavam que iam adestrar o Bolsonaro e o Bolsonaro ia ser um Aécio Neves menos educado. Não deu. Não deu certo. Aí agora, o que acontece? A Carmen Lúcia faz alguns dias, ela fez teve uma votação no STF também. Eu noticiei aqui que era se a delação do Palocci entraria no processo do Lula. E aí a defesa do Lula dizia, ó, não pode colocar essa delação no meio do processo, primeiro porque a delação não tem provas, e segundo porque o Moro agiu parcialmente ao liberar essa delação, torná-la pública apenas 6 dias da eleição. O Moro foi um juiz parcial. E aí, 4-1 pro Lula. E o voto que me surpreendeu, que fica assim, meu Deus do céu, foi o voto da Carmen Lúcia. Porque até então ela sempre votou com o Sérgio Moro, com o Dallagnol e com a Lava Jato. Inclusive depois da Vaza Jato. Inclusive depois do próprio Gilmar Mendes ler em plenário. Tem um vídeo assim, é um dos melhores momentos da história do Supremo Tribunal Federal. É quando o Gilmar Mendes lê as conversas da Vaza Jato e na cara da Carmen Lúcia, que estava do ladinho dele, ele fala, e aí o Deltan Dallagnol fala, a Carmen Lúcia, ela é uma frouxa. Até a voz do Gilmar Mendes fica engraçada quando ele fala isso. Chama ela de frouxa na cara dela, porque foi assim que os procuradores da Lava Jato chamaram a Carmen Lúcia. Mesmo depois disso, ela voltava com a Lava Jato. Mas alguma coisa mudou e a Carmen Lúcia não apenas votou contra a Lava Jato e a favor do Lula, nesse caso do Palocci, ela ainda falou no voto dela que o Sérgio Moro foi parcial ao deixar a delação do Palocci, tornar a delação do Palocci pública a apenas 6 dias da eleição. Quer dizer, a Carmen Lúcia já admitiu a parcialidade do Sérgio Moro. Os outros ministros do STF também que vão votar nesse caso, também já admitiram a parcialidade do Sérgio Moro. E em outro caso, que é esse caso que eu citei do Banestado, que faz alguns meses que foi anulado. Quer dizer, tudo indica que o Lula vai ter um 3-2 ou um 4-1 bem sólidos, vai ficar o Fachin, aquele o Fachin é nosso, vai ficar o Fachin
sozinho de um lado e os outros ministros do STF do outro, todos a favor do Lula, e o Lula terá os seus direitos políticos restabelecidos, e aí Lula 2022 fica com caminho livre, porque os processos do Lula voltam todos pro comecinho da primeira instância. E os processos do Lula que não estão no comecinho, os que já estão tramitando porque o Sérgio Moro não foi juiz nesse processo por nenhum momento, como por exemplo aquele tem um do terreno da Odebrecht que o pessoal da Lava Jato inventou contra o Lula, aquele processo, o Lula tem uma vitória atrás da outra. Inclusive é no âmbito desse processo que a Justiça de Brasília vai ter que dar para o Lula. Aí veja bem, não é o pessoal da Lava Jato, é a Justiça de Brasília que vai dar para o Lula todo o acervo da Vaza Jato. E aí, olha só, o Lula em posse disso, sabe o que acontece? Vira uma granada na mão dele. Não vira uma granada, vira uma bomba atômica nas mãos do Lula. Sabe por quê? Porque todas essas provas passam a ser provas legalizadas. Então, qualquer crime que o Lula começar a apontar sobre o Moro e o Delagnol, esses crimes podem ser investigados. Quer dizer, o Lula vai ter, não é um bomba atômica, o Lula vai ter uma metralhadora giratória para sair atirando no pessoal da Lava Jato. Isso é tudo o que, sabe quem adoraria isso? O pessoal do Bolsonaro também gostaria disso. Por quê? Porque eles tá uma briga muito grande na extrema-direita do Moro contra o Bolsonaro, e o PT, que também tem briga contra a Lava Jato por motivos óbvios, que foi o golpe que eles ajudaram a dar na Dilma, e a continuação do golpe, que foi a prisão do Lula, e que inclusive resultou no Bolsonaro presidente, graças ao Sérgio Moro. O Lula, claro que vai tentar derrubar a Lava Jato, e aí o Bolsonaro vai ficar como o único candidato da extrema-direita. Ele não vai precisar ficar polarizando com o Sérgio Moro na extrema-direita. Aí pelo menos o Bolsonaro sabe que em 2022, se ele conseguir ser candidato, se ele conseguir chegar até lá, que são se muito grande, ele pelo menos vai para o segundo turno, aí é contra o Lula. Ele tem um medo danado do Lula, mas antes ele ir contra o Lula, que aí ele sabe que tem muita gente, Danilo Gentili, Raquel Sherazade, eu só estou dando exemplos de pessoas famosas, Eliane Cantanhede, Miriam Leitão, que eles odeiam o Bolsonaro, mas eles não vão votar no PT, jamais. Então o Bolsonaro sabe que tem uma boa parte da sociedade que não vai votar no PT por causa do antipetismo. E aí pelo menos ele consegue polarizar, ele tem uma chance pequenininha contra o PT, contra o Lula. Claro, ele ia preferir que fosse o Haddad, que fosse qualquer outro. Contra o Lula, ele não ganharia nem em 2018. Mas é isso, é a única chance do Bolsonaro se manter lá. Porque ele sabe que se a Lava Jato conseguir triunfar contra todo mundo, a Lava Jato vai vir para cima do Bolsonaro, como já está vindo para engolir o bolsonarismo. Inclusive, a Lava Jato, que tem um dos processos que o Bolsonaro corre mais risco, que é o processo do aparelhamento na Polícia Federal, que é aquele processo que está o Moro contra o Bolsonaro. Porque nesse processo, se o Alexandre de Moraes e a Procuradoria-Geral da República virem crime, e é difícil não ver crime do Bolsonaro ali, o Bolsonaro vai a julgamento no Congresso Nacional. É um julgamento bem parecido com o do impeachment. Então o Bolsonaro está com muito medo, ele manda esses acenos ao PT para ver se ele consegue a presidência da Câmara dos Deputados, e ao mesmo tempo ele manda esses acenos ao PT para ver, vai PT, acaba com a Lava Jato, que eu preciso acabar com o Sérgio Moro. E o PT também precisa acabar com o Sérgio Moro. Você vê como os dois opostos, eles conseguem, em um ou outro tema, dá pra gente concordar. Por exemplo, os bolsonaristas e nós da esquerda queremos o fim da Lava Jato. Os lavajatistas e nós da esquerda queremos o fim do Bolsonaro. Eu falo sempre, se o pessoal da esquerda tiver estratégia, nessa fogueira é para jogar gasolina. É para o quê? Assistir de longe e jogar gasolina e ver os bolsonaristas e os lavajatistas se explodindo. Porque eles têm são dois grupos que têm muita força para se destruírem. E a gente fica do lado de fora só jogando gasolina. É isso o que está acontecendo mais ou menos nos últimos meses. O PT está mais ou menos de fora, assistindo como a extrema-direita está se autodestruindo, como a extrema-direita está se bicando e brigando muito. É isso. E agora, além de assistirmos de fora, o Lula terá bombas atômicas para jogar em Sérgio Moro. E eu vou lutar até o último dia da minha vida para ver Sérgio Moro preso. Ele tem que ser enjaulado. E quando ele for preso, eu vou lá visitar só para tirar uma foto dele preso. Ah, se vou. Você não vai também? Quem vai comigo lá visitar para ver o Sérgio Moro preso? E se possível, numa cela ao lado da cela do Bolsonaro. E aí a gente coloca uma câmera escondida só para ver os dois brigando. É isso. Gostou? Curte, compartilha e se inscreve no canal. E aqui o vídeo do nosso carro de som que rodou contra o Bolsonaro hoje no Rio de Janeiro. Olha só. A pegarem filas enormes para receber o auxílio em plena pandemia? Assista Plantão Brasil no YouTube.
Bolsonaro, se faltasse luz aqui, você também nos deixaria mais de 15 dias no escuro, como o Amapá? É bom lembrar que Bolsonaro foi contra o auxílio de R$ 600 e foi ele quem cortou pela metade. Bolsonaro, por que o preço do arroz, feijão e do óleo aumentaram tanto? Bolsonaro, por que seu governo deixou 6 milhões de testes de Covid? E aí tá aqui o carro de som que rodou hoje, também rodou em Maringá, e vamos continuar. 2021 a gente vai com tudo contra o bolsonarismo para fortalecer a esquerda, para termos Lula 2022, que é isso que o Brasil quer, voltar a ter ordem e voltar principalmente a ter, progresso. Falou!